Olá, pessoal. Eu prometi a vocês, né, no último vídeo que eu iria participar de uma live e eu ia disponibilizar o link. Eu tentei disponibilizar o link para vocês, mas de fato não consegui, né? O Facebook não, o YouTube não conseguiu colocar, mas tudo bem. Eu vim aqui um pouco para dialogar com vocês sobre o que foi passado naquela palestra, que era medo, coragem e superação, né? Alunos e professores nessa pandemia, como é que vai ficar? Então, era uma live ao vivo, tinha muita gente participando. E aí tiveram vários questionamentos. E a princípio a gente começou com a frase de Rubem Alves, que dizia que sabedoria é contemplar o abismo sem ser destruído por ele. E ele disse assim: sabedoria é isto, contemplar o abismo sem ser destruído por ele. E é isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? A gente está num abismo, que é essa pandemia, e estamos fazendo de tudo para não ser destruído por ele, para não ser engolido por ele. Por quê? Porque, na verdade, toda experiência nova, ela assusta, principalmente se ela apresenta um risco iminente de morte. E aí, esse medo, né, dessa nova experiência, desse novo contato que nós estamos tendo agora, gera uma ansiedade. A ansiedade, de fato, ela é um dos sentimentos naturais da existência humana. A preocupação está com o excesso de ansiedade, ou seja, o exagero que chega a gerar o transtorno de ansiedade. Muitas vezes a fadiga no final do dia, às vezes você chega no final do dia e não sabe porque está muito cansado, né? Teve muitos picos de ansiedade durante o dia e essa fadiga acaba sendo um reflexo dessa ansiedade porque ela obrigou o organismo a trabalhar mais do que ele podia, né? Mais do que ele devia. E infelizmente, a gente escuta muitos alunos e muitos professores dizendo do problema que é ficar sozinho em casa. A gente sabe que grande parte dos alunos está sofrendo muito com essa questão de ficar em casa, porque a gente socialmente foi construído para viver em sociedade, para viver junto com outras pessoas. E o fato de estarmos sozinhos em casa, né, nos leva a pensar em nós, em nosso futuro, e isso às vezes angustia. Então, os alunos de qual a gente tem contato, eles estão reclamando muito, sentindo muita falta da escola e estão reclamando muito por conta dessa ansiedade que gera pensamentos ruins, né? Esse tempo todo parado, essa incerteza, essa insegurança. Muitos não têm acesso às redes sociais, nem à internet, então não sabem nem como é que está a situação dessa pandemia aqui. E muitos deles encontram na escola o único recurso, às vezes fuga da sua família, né? Que às vezes a família pode ser uma geradora de ansiedade natural lá do convívio dele, não dizia natural, né? Mas uma geradora de ansiedade no convívio social desse aluno. E aí eles usam a escola como um cano de escape, como uma válvula de escape que ele pode sair, conversar com outras pessoas, espairecer. Eles reclamam muito, que principalmente o pessoal do terceiro ano do médio, que muitos não estão conseguindo se concentrar para estudar para o Enem, que eu acredito, minha opinião é que não é tempo de se estudar para Enem, porque se tem toda uma problemática, uma discussão em cima do Enem como um instrumento de acirramento da desigualdade social, agora sem acesso à internet nenhum, nem à escola, as aulas que esses alunos iam, eles não têm nem acesso a essa revisão de conteúdo. Imagine a distância que vai existir para que esses alunos consigam uma vaga via Enem. Por isso que eles, quando foi feita uma pesquisa breve, né, num grupo de alunos de alguns municípios, eles disseram isso, que o acirramento da desigualdade social, eles tinham consciência disso, mas agora ficou claro, quem tem acesso à internet é quem está tendo aula, é quem está estudando para o Enem, é quem está conseguindo melhorar a sua cabeça, manter a cabeça ocupada. E para quem não tem acesso, está no isolamento social, tecnológico, uma desigualdade social acirrada.
Eles também revelaram o medo de ser contaminado, como é o medo de todo mundo, o medo da morte, o medo de perder pessoas queridas, né? Revelaram também a questão do medo do desemprego, muitos perderam o emprego, um trabalho que tinha, os pais estão perdendo o emprego e por isso os pais estão dentro de casa desempregados, sem saber como manter essa família, e isso aí dá um aumento no número de pessoas de agressividade na família, né, de violência na família, de uso também de álcool, para que possa tentar entender e sobreviver a esse momento todo que eles estão passando. Por isso que eles começam a sentir falta, né, da escola. Esse aqui foi o material que eu tô com ele aqui, foi o material utilizado na live para a gente não perder o fio da conversa. Muitos reclamam, muitos adolescentes, jovens e até crianças também, alunos e alunas, reclamam que não tem com quem falar, né? Infelizmente, eles ficam presos a uma narrativa invisível de uma dor, de um sentimento, que eles não têm com quem conversar. Existe até um filme chamado As Vantagens de Ser Invisível, acho que ele é de 2007 ou 2012, que trata dessa questão, desse mundo do adolescente, do mundo do silêncio, né? Como é viver nesse mundo de silêncio. E daí a gente vê que eles reclamam muito que não existe comunicação com os pais. Os pais acreditam que esse é um dos enganos. Os pais acreditam que está havendo comunicação, que está havendo diálogo, mas de fato esse diálogo, segundo os alunos, não existe. E para isso nós temos um autor, um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg, que trata da comunicação não violenta, que seria uma abordagem, né, que os pais podem utilizar. Claro que o Rosenberg ele se utilizou das ideias de Gandhi, Lincoln, para estruturar ele considera como uma teoria da comunicação não violenta. Em um dos seus livros, Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, ele traz essa questão de que a maior questão é as pessoas acharem que a comunicação está acontecendo. E ele também enfatiza o problema do choque geracional. Então, muitos pais dizem, na minha época, eu cuidava de 5 irmãos, não tinha tempo de viver essa tristeza, essa depressão, e sair que esse menino só vive se reclamando de tudo isso, né? Então, ele traz essa reflexão de que, infelizmente, não dá para você comparar o tempo que você viveu com o tempo que os seus filhos estão vivendo agora. Não tem como. É outro tempo, é outra tecnologia, é outro acesso. E, infelizmente, essa ausência de comunicação gera um vazio nesses adolescentes, né? Nesses jovens, nessas crianças que estão reclamando disso e da ausência da escola. Para isso é necessário saber ouvir o aluno, saber ouvir o filho, na infância, na adolescência, na juventude, né? Nós precisávamos ter tido aulas de como ser pai. E aí a gente vê que para ser professor tem que estudar, para tirar a carteira de habilitação tem que estudar. E por que para ser pai e mãe não precisa estudar? Não teria que estudar. Acredito que se nós tivéssemos estudado, nós teríamos... O filho não nasce com manual, né? Nós temos a frase de quando nasce um filho, nasce uma mãe, nasce um pai. Então, nós precisaríamos buscar uma alternativa de como criar bem nossos filhos, a ponto de que eles se tornem seguros, se tornem indivíduos sadios e que possam sobreviver às frustrações que vêm da vida. Nessa linha de educação para pais, existe uma abordagem filosófica denominada de educação parental, que ela busca trazer esse caminho do meio, ou seja, educar filhos sem autoritarismo e sem permissividade em excesso. Então, como a gente pode encontrar o caminho do meio, né? E ela aponta caminhos de um respeito mútuo entre pais e filhos. Infelizmente, a gente que é pai e mãe acha um padrão de comportamento ideal para os nossos filhos e a gente tenta enquadrar nossos filhos nesse comportamento, nesse padrão de comportamento ideal, e esquecemos as individualidades deles e não respeitamos isso. É tão óbvio que tem mais de um filho que você vê que a personalidade de um é diferente do outro. Às vezes você diz, criei todos iguais e são todos diferentes. Não dá para criar todos iguais, né? A gente precisa, de fato, conhecer cada um, conhecer a personalidade de cada um e respeitar.
respeitar esse filho. E essa abordagem filosófica, chamada de parentalidade positiva, ela tem base no respeito mútuo, desde a infância. Busca ancorar a criança sem punição nem recompensas. Não dá para tratar uma criança ou com punição ou com recompensa. Se você não fizer isso, você vai apanhar. Se você não fizer isso, se você fizer isso, eu vou lhe dar uma bicicleta. Se você fizer isso, Deus vai lhe castigar. Então, esse não é o caminho, né? Buscar o caminho do meio, buscar uma alternativa. A Jane Nelson, quando ela fez o seu livro Disciplina Positiva, Educar Sem Violência é Possível, ela afirmou o seguinte: de onde tiramos a absurda ideia de que para a criança agir melhor, ela precisa sentir pior? Né? Às vezes a gente tem atitudes de dizer, vista essa roupa, mas eu não quero. Mas vista, por quê? Não sei por quê, mas eu quero que você vista. Estou só exercendo minha autoridade sobre você. Às vezes a criança justifica que não quer vestir aquela roupa porque tem uma etiqueta que está arranhando aqui, porque ela já está apertada, porque a manguinha já não... Mas a gente quer que ela vista aquilo ali. E a gente precisa buscar um caminho do meio para que não seja só a opinião da criança e nem só também a opinião dos pais. Se nós soubéssemos como ajudar os nossos filhos e alunos, nós deixaremos de ser mais um instrumento de provocação de ansiedade. Precisamos pensar nessa questão, né? Até que ponto eu estou sendo um provocador de ansiedade no meu filho e talvez depois eu não consiga resolver essa situação. E como foi abordado lá, a questão da coragem e da superação de todo esse medo nesse período. Bem, se partirmos da premissa que a solidão é ontológica, que o isolamento é ontológico, que a nossa existência é única, deveríamos buscar superar essa necessidade e essa angústia que nos faz trocar o agir pelo pensar, né? Tem uma autora chamada, ela escreveu o livro Homens em Tempos Sombrios, a Hannah Arendt. Ela coloca que foi escrito em 1968, né? Que nós estamos num período de trocar a liberdade de ação pela liberdade de pensamento. Como fazer isso, né? Vamos pensar ao invés de agir. E aí a autora afirma que nesse tempo, cada um que diga, que aí a gente tem que ter cuidado com as informações que estão vindo, né? Que é uma das formas de superação. Ter cuidado com as informações que nós estamos ouvindo, porque no mundo de hoje sempre foi assim, nós não sabemos mais o que é verdade. Às vezes você olha um jornal e a única coisa verdadeira que pode ter lá é a data do dia. O resto a gente não sabe se foi verdade ou se foi manipulado. Mas existe formas de a gente tentar vencer isso aí, né? A gente perdeu a nossa rotina, então precisamos recuperar essa rotina e podemos reescrever essa rotina em papéis para estar bem definida, delineada, para a gente saber o que deve fazer. Né? Criar estratégias de organização nessa pandemia, trabalhar muito a respiração quando se sentir sufocado, buscar coisas que te faz bem, como diz o Eduardo Galeano, procure aquilo que acende a tua chama e vá fazer, né? É o seu tempo, é aquilo que você sempre pediu para você. Quando é que eu vou ter um tempo para mim? Eu não tenho tempo para mim nunca. Pronto, agora você tem tempo para você. Agora é o tempo de você buscar se conhecer, se cuidar, tratar bem de você e daqueles que você ama. Precisar de um feriado, precisar de um final de semana, precisar de férias, você tem agora todo o tempo para te olhar, te ouvir, te observar e cuidar de ti. Certo? Foi isso que a gente partilhou na nossa live lá, né? E eu peço a vocês que vamos cada vez mais ficar juntos nesse momento e vamos nos preparar para um novo retorno, né? Um retorno à nossa vida. Agradeço a quem ouviu, agradeço àqueles que curtem, né? Muito importante a gente, quando faz um canal, ver como é importante as curtidas. Inscrevam no canal, que a gente também quer ver os assuntos que vocês querem que a gente dialogue, que a gente tem muitas propostas interessantes para vocês, tá? Abraços!